Boa noite, irmãos. Sejamos todos bem-vindos, nesta noite, nesse culto ao qual nós vamos prestar ao Senhor de louvor e gratidão, aonde o Senhor é digno, de receber os nossos louvores, a nossa adoração, que é uma noite de festa, de alegria no nosso coração, Não podemos nos cumprimentar, nos dar a mão, nos abraçar. Vamos colocar de pé, vamos dar uma boa noite de longe ao nosso irmão, desejar para ele um bom culto, que Deus possa estar abençoando ele nessa noite, dando um culto, de acordo com a vontade de Deus na vida do nosso irmão. E você também que nos acompanha, pela internet, pelo Facebook, seja bem-vindo também nesse culto, Faça da sua casa um lar, do seu lar, um lar de Deus, na presença de Deus, e viva esse culto, Na certeza que Deus, nessa noite, Ele vai fazer a diferença na minha, na sua e nas nossas vidas, Por isso que nós estamos alegres por estar na presença de Deus. Nesse momento eu convido a você, irmão, que podem fechar os nossos olhos um minuto, nos colocar na presença de Deus. Você também que nos acompanha na sua casa, fecha seus olhos e se coloca na atitude de oração. Não seja para você assistindo um culto, mas seja vivendo esse momento na presença de Deus, e assim nós vamos estar orando ao nosso Pai nesse momento. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos Te agradecer, Senhor, pela rica oportunidade que o Senhor nos concedeu, ó Pai, de estar na Sua casa de oração nesta noite, para junto prestar esse culto ao Senhor de louvor e gratidão, ó Pai, nesta noite. Também Te agradecemos por todos aqueles que acompanham via internet, nas suas casas, ó Pai. Nós Te agradecemos por cada lar, por cada família, ó Pai. Nós Te bendizemos por essa noite de graça, ó Pai. E assim nós queremos entregar, ó Pai, esse culto nas Tuas mãos, ó Pai, entregar as nossas vidas, o nosso coração, toda a nossa preocupação, ó Pai, nós queremos entregar diante de Ti, ó Pai. E pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo, ó Pai, venha nos auxiliar nessa noite, venha nos ajudar a cultuar bem o Senhor nessa noite, ó Pai. Pai, assim que nós te colocamos na Tua presença, pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas faltas, ó Pai, e somos gratos ao Senhor, nesse dia de graça e de bênção, poder estar na Tua presença, para junto prestar esse culto de louvor e gratidão ao Senhor, Pai. Muito obrigado por tudo, ó Pai, é assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém, irmão, amém? E nesse momento, irmão, vamos estar convidando o grupo Ministério de Louvor, que vai estar também brilhantando, animando esse culto nesse momento, com os louvores ao nosso Deus. O Ministério de Louvor está com a oportunidade. Boa noite, irmãos. Boa noite, igreja. Boa noite a todos que nos assistem, que participam conosco, nesse culto online. Nós estamos aqui para adorar, engrandecer o nome do nosso Deus. E eu gostaria, de iniciar lendo uma passagem na Bíblia, que se encontra em João 14, a partir do versículo 16, que diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, nesse momento, nós queremos pedir, clamar ao Espírito Santo de Deus, que possa estar intercedendo por nós. Nós passamos por momentos difíceis, momentos de medo, de angústia, e nós temos o Consolador, que Ele clama ao Senhor por nós. Feche os seus olhos e adore ao Senhor. Espírito Santo,
ore por mim. Leva pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, ouve as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. As minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Vamos do início de novo. Vamos adorar o Senhor, porque Ele é digno da nossa adoração. Espírito Santo, ore por mim. Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, ouve as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Amém. Nosso clamor, o Senhor ouve. E neste lugar, o Senhor é real. Vamos nos entregar totalmente a Ele.
neste lugar. Neste lugar, tu és real. Me entregar totalmente. Seu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, me inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia, Senhor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Amém. Deus abençoe os irmãos. Nesse momento, irmãos, que Deus abençoe o ministério, né, que abrilhantou esse culto com louvor, com cântico, né, nessa noite. Vamos estar abrindo a nossa Bíblia, irmão, em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Nós vamos estar lendo do verso 10 ao 18. Você que está em casa também, que está com a sua Bíblia aí por perto, abre a sua Bíblia também em Efésios capítulo 6, né? Para junto nós estar lendo Efésios capítulo 6, verso de 10 ao 18. Eu vou estar lendo os versos pares e a igreja lerá os versos ímpar. Amém? Encontramos? E diz a palavra de Deus para nós assim. Eu vou estar lendo os pares e a igreja os ímpar, né? No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades,
contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Está, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e revestida a couraça da justiça. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica, ao Espírito vigiai nisto, com toda perseverança e súplica, por todos os santos, né? Amém, irmão? Paulo nos manda nós nos revestir, né, da armadura do poder, revestir da palavra de Deus, né? E nesse momento vou convidar o irmão Celso e a irmã Mary, que vai estar também louvando ao Senhor com cântico, com hino, né? E nesse momento os irmãos que trouxeram seu dízimo e sua oferta estão com a oportunidade, né? E você que está em casa, oferta o seu coração, oferta a sua vida ao Senhor nessa noite, na presença do Senhor. Nas agruras desta vida, no descanso e no labor, dá-me força na fadiga e protege-me, Senhor. Ó Jesus, vem proteger-me, guarda-me por compaixão. Ó Jesus, vem defender-me, sê tu minha salvação. Os malvados me detestam e me querem destruir, mas os anjos me rodeiam, não me deixam sucumbir. Ó Jesus, vem proteger-me, guarda-me por compaixão. Ó Jesus, vem defender-me, sê tu minha salvação. Ainda que Satã me assalte, vacilar não poderei, ainda que o poder me falte, por Jesus eu vencerei. Ó Jesus, vem proteger-me, guarda-me por compaixão. Ó Jesus, vem defender-me, sê tu minha salvação. Quando o mal vier na vida, forte rijo me assaltar, meu Jesus, na minha lida, certo me há de sustentar. Ó
Ó Jesus, vem proteger-me, guarda-me por compaixão. Ó Jesus, vem defender-me, sê tu minha salvação. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, nós queremos assim agradecer ao Senhor, porque o Senhor é um Deus assim de maravilhas, é um Deus que cuida de nós. A tua palavra diz que o Senhor coloca anjos ao nosso redor, ó Deus, para que o mal não nos atinja. Ó Deus, muito obrigada por isso tudo, Senhor, porque o Senhor é um Pai querido, um Pai amoroso, nosso Paizinho amado, Pai. Nós entregamos nas suas mãos, ó Deus, esta igreja, os que estão em casa, Deus, que o Senhor possa estar cuidando, Deus, retirando todo o mal de nós, ó Deus, tudo aquilo que nos atrapalha, Senhor, estar em comunhão perfeita com o Senhor, sendo obreiro aprovado, Pai, em nome de Jesus. Também agora nesse momento eu entrego ao Senhor, ó Deus, todos os irmãos que entregaram os seus dízimos, suas ofertas, ó Pai, que o celeiro dos irmãos sejam fartos, ó Deus, pela Tua graça, Deus, porque o Senhor é um Deus poderoso, Pai. Abençoa, Deus, no restante do nosso culto, toma o irmão João nas Tuas mãos, o pregador dessa noite também, Senhor, cuida, Senhor, de nós, ó Deus, fala aos nossos corações, tudo aquilo que a gente precisa ouvir do Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Amém. E nós, irmãos, que já louvamos a Deus, expressamos nosso louvor, a nossa gratidão, né, com nossos cantos, nossos louvores, né, as nossas orações, e já falamos com o nosso Senhor, né? E nesse momento, né, chegou o momento da palavra, aonde o Senhor que vai falar conosco, ao nosso coração, né? Já convido o pastor Gilberto para estar vindo aqui à frente, né? Ele vai trazer a mensagem do Senhor para nós nessa noite, que o Senhor esteja abençoando a vida do pastor, que ele seja um instrumento nas mãos do Senhor para chegar no nosso ouvido aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite, né? Que Deus abençoe a vida do pastor e você também que está em casa ouvindo a palavra, que o Espírito Santo possa estar tocando no seu coração e essa palavra possa trazer uma diferença na sua vida nessa noite. É assim que nós entregamos tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, meus irmãos. Muito bom estarmos na casa de Deus. Eu estava falando com o Eduardo que isso aqui vai cair, não vai demorar muito. Eu sou todo enrolado. E esse negócio aqui, ó, como é que tá? Uma hora vai cair, os irmãos não se assustem não, tá? Porque faz parte. Muito bom estarmos na casa de Deus, adorando ao Senhor, louvando a Deus. Ele é digno de receber a nossa adoração. Ele é digno de receber o nosso louvor, né? Deus nos trouxe aqui essa noite porque nós temos muito o que agradecer a Ele. Nós temos muito que agradecer ao nosso Deus. Nós temos muito que adorá-lo, né? E Deus sempre nos dá a oportunidade de ir na casa deles, quanto muitos não podem vir aqui, né? Muitos enfermos, muitos com dificuldade, não estão podendo vir aqui. Às vezes nós podemos, mas não nos dirigimos até a casa de Deus. Mas graças a Deus, porque nós estamos aqui. Graças a Deus, porque esse local está aberto. Graças a Deus, porque nós podemos louvá-lo livremente. Tantos locais que Deus não pode ser louvado, que Deus não pode ser adorado, né? Tantas limitações, né? Mas nós temos a alegria de estar na presença do Senhor, temos a alegria de poder servi-lo e de meditar na palavra que Ele deixou para nós. Né? Meu desejo é que você saia daqui essa noite diferente de como você entrou. Que você saia daqui essa noite entendendo aquilo que Deus deixou para nós e conhecendo aquilo que Deus tem colocado
na palavra dele para os nossos corações. Às vezes nós, como seres humanos, nem concordamos muito com o que Deus colocou na palavra, mas nós precisamos ser obedientes. Nós precisamos cumprir aquilo que ele deixou para nós. Eu queria pedir que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 8. 1 Timóteo, bem lá no fim da Bíblia. Depois de Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, aí vem Timóteo. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8, né? Esse texto fala um pouquinho sobre a oração. Orem por todos. Nós não estamos em culto de oração. O nosso culto de oração é na quarta-feira. Mas o apóstolo Paulo incentiva-nos a orar por todos os homens, né? O texto diz o seguinte, 1 Timóteo capítulo 2. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Para isso fui designado pregador e apóstolo. Digo-lhes a verdade, não minto. Mestre da verdade, mestre da verdadeira fé aos gentios. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões, né? Esse texto, essa carta, ela é direcionada a Timóteo, né? E é importante a gente saber quem é Timóteo nesse tempo. Timóteo é um jovem pregador, é um jovem pastor, né? A grande maioria dos estudiosos e dos teólogos, né, direcionam o ministério de Timóteo na igreja de Éfeso. Então, Timóteo é um jovem pregador da igreja de Éfeso e o apóstolo Paulo envia 2 cartas para ele, né? Ele foi praticamente um discípulo do apóstolo Paulo. Na segunda viagem missionária, quando Paulo tem um desentendimento com Barnabé no livro de Atos, Barnabé decide não mais andar com Paulo, porque Paulo não queria levar João Marcos e o Barnabé queria. Então Paulo vai para um lado com João Marcos fazendo a obra e Timóteo acaba seguindo Paulo para a segunda viagem missionária de Paulo. Então essa carta ela é direcionada ao coração de Timóteo e ela é direcionada ao nosso coração também, é direcionada ao coração da igreja, né? E o versículo 1, o apóstolo Paulo já começa falando o seguinte, ó: antes de tudo, recomendo. Ele faz uma recomendação para a igreja, ele faz uma recomendação para Timóteo, ele faz uma recomendação para nós. Ele fala o seguinte, ó: recomendo que vocês façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças. O que o Paulo está falando para Timóteo? Ó, você não deve parar de orar. É a oração que vai fazer a diferença. Ele podia falar simplesmente assim, ó, Timóteo, você precisa orar e levar a igreja a orar incessantemente, de forma intensa, porque oração vai mudar algumas coisas. Mas aí ele usa até alguns adjetivos, né, algumas coisas que fazem parte da oração. Ele fala que a oração é algo mais complexo, e dentro da oração tem intercessão, dentro da oração tem ação de graças, dentro da oração tem as súplicas. Então Paulo, ele dá tanta ênfase à importância da oração, que ele fala o seguinte, olha,
vocês se mantenham firmes na oração. Isso eu quero passar para vocês que estão aqui nessa noite. Se mantenham firmes na oração. Não se deixem abater. Não deixem de estar na casa do Senhor. Não deixem de estar na presença do Senhor aqui ou em qualquer outro lugar. Continuem firmes, né? Essa foi uma direção que Paulo deu para Timóteo, que serve para nós também. Nós não podemos nos abater. Nós não podemos desanimar. Nós devemos continuar firme, servindo e seguindo ao nosso Deus. E aí ele fala de forma tão intensa que ele fala, continuem. Eu recomendo que vocês continuem com orações, com súplicas, com intercessões e com ações de graças. Ou seja, nós vamos interceder, nós vamos suplicar a Deus por algumas coisas, mas nós também iremos sempre agradecer a Deus por aquilo que Ele tem feito por nós. Nós não podemos orar só de forma a estar pedindo a Deus, né? Eu creio que algumas orações não são nem orações, são só pedidos. Senhor, age aqui na minha vida, me ajuda aqui. Age na vida do meu filho, age na vida da minha filha, age na vida da minha esposa, age na vida do meu pai. São só pedidos, não são nem orações, irmãos. Porque na oração você tem pedidos. Na oração você tem agradecimento. Na oração você tem exaltação, intercessão. A oração é algo muito complexo, é algo muito grande. E às vezes nós, como igreja, nos limitamos apenas a pedir. Pedir também faz parte, mas não somente pedir. Tá? Então, a primeira recomendação de Paulo nesse texto para nós é: eu recomendo que vocês se mantenham firmes na oração. É a oração que vai sustentar vocês. Amém? O que é interessante nesse texto, ele fala o seguinte: vocês têm que orar, vocês têm que interceder, vocês têm que suplicar. Ainda no versículo 1, ele fala o seguinte: por todos os homens, não são por alguns, não são por pessoas da família, não são por amigos, mas são por todos os homens. Nós não devemos orar somente pelos nossos amigos familiares. Eu sei que alguns dos nossos são alvos de oração, porque nós precisamos ganhá-los para Cristo, porque nós precisamos trazê-lo para o meio da igreja, para o meio da comunhão, trazê-lo para o meio daquilo que Deus quer que o homem viva, que é no seio da igreja, vivendo uma vida de esperança e de fé, que vai dar-nos um futuro melhor quando partirem dessa terra. Mas nós não podemos orar somente pelos nossos. A gente às vezes faz até quase que uma acepção de pessoas, né? Eu oro por esse, mas por esse aqui eu não oro. Por aquele ali eu não oro. Por aquele outro eu não oro porque ele é ruim, porque ele fez isso, ele não deveria ter feito, né? E o nosso Deus não é Deus de acepção. Jó 34:19 diz o seguinte: quanto menos aquele que não faz acepção das pessoas de príncipes, nem estima o mais rico mais do que o mais pobre, porque todos são obra das suas mãos. O que Jó está falando? Que para Deus não há acepção se é príncipe, se não é, se é rico ou se é pobre. Todos são obras das mãos de Deus e todos merecem as nossas orações. Todos precisam das nossas orações, né? A palavra nos direciona a isso. Efésios 6:9 diz o seguinte: e vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas, né? A carta aos Efésios também diz: Deus não faz acepção, nós precisamos orar por todos. Mas no versículo 2, parece que o apóstolo Paulo, ele quer dar ênfase à oração, e ele quer apertar um pouco mais Timóteo e a igreja de Éfeso, e consequentemente aperta um pouco mais a gente também que vive nesse tempo. O versículo 2 diz o seguinte: olha, orem por todos os homens. Aí ele começa a especificar algumas pessoas. Orem também pelos reis e por todos que exercem autoridade, né? O que Paulo está falando para a gente nessa noite? O que Paulo está dizendo para a igreja nessa noite? Olha, vocês têm que orar
por todos, mas principalmente também pelos governantes, também pelos reis, né, que eram quem comandavam naquela época, também por aqueles que exercem autoridade, né? Porque nós às vezes não oramos como servos de Deus quando não está no poder aquele que nós não gostamos de estar, que estivesse, né? Eu vi muita gente do nosso meio falando assim, se o Bolsonaro ganhar, eu não vou orar pelo Bolsonaro. Se o Haddad ganhar, eu não vou orar pelo Haddad, porque o Haddad é de esquerda, é comunista, né? O Bolsonaro é fascista. Então, a gente dividiu o país em dois blocos, em dois lados, e nós, cristãos, se não tivermos cuidados, nós entramos juntos. E nós deixamos de orar. Nós vamos ver claramente alguns cristãos nossos, irmãos nossos, falando assim, eu não oro pelo Bolsonaro. Como se Haddad ganhasse, também não oraria pelo Haddad e alguns outros. E aí nós não estamos indo contra o Bolsonaro, nós não estamos indo contra o Haddad, nós não estamos indo contra o prefeito da cidade, nós não estamos indo contra o governador, nós estamos indo contra aquilo que Deus nos mandou fazer, contra aquilo que Deus deixou para nós. Orem por todos os homens, até por aqueles que exercem autoridade sobre vocês, até por aqueles que vos oprimem, até por aqueles que criam dificuldades para você, até por aqueles que fazem com que sua vida fique um pouquinho mais difícil. Orem por todos, pelos injustos, pelos mentirosos, pelos hipócritas, pelos assassinos, pelos pedófilos. É difícil orar por um pedófilo, mas o Senhor diz que nós devemos orar por todos. Lucas 6, 27, né, parece que o apóstolo Paulo, endereçando essa carta a Timóteo, está repetindo o que Jesus falou lá em Lucas 6, versículo 27, diz o seguinte, mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Amem os seus inimigos, abençoem os que te amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam, orem por aqueles que vos odeiam. Paulo, na verdade, só faz uma releitura na carta dele do que foi falado por Jesus. Nós precisamos orar por todos, principalmente, ou também, por aqueles que nos fazem mal, por aqueles que nos oprimem. Não é fácil, irmãos. Não é fácil orar por aqueles que nos oprimem, mas é um mandamento do Senhor, é um mandamento do nosso Deus. Não é fácil orar por aqueles que nos fazem mal, mas é um mandamento do Senhor para nós, né? E por que nós devemos orar por esses homens? Além do mandamento, o mandamento é claro, nós precisamos orar, mas o que isso traz? O mesmo versículo 2 diz o seguinte, orem pelos reis, por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica. Já viu isso aqui? Orem por aqueles que vos maltratam, orem por aqueles que vos oprimem, orem por aqueles que vos fazem mal, para que nós tenhamos uma vida tranquila e pacífica. É isso que está no texto. E é exatamente isso que acontece. Porque quando nós oramos por esses homens, eu creio que é uma das poucas oportunidades que eles vão ter de mudar as suas vidas. E mudando as suas vidas, eles mudam a sua forma de governar. Eles mudam a sua forma de gerir. Eles mudam a sua forma de administrar o país, ou a prefeitura, ou o governo do estado. As nossas orações podem fazer com que os governos nos façam nos sentir de forma mais tranquilos, mais pacíficos. Se nós, como igreja de Deus, todos nós, 30% dessa nação, né, de evangélicos, se colocar aí junto os católicos, nós vamos ter
quase 70% de cristãos, né? Pessoas que acreditam em Cristo. Se nós orarmos pelos nossos governantes, eu creio que Deus pode mudar a história. Hoje o irmão João Batista pregou para a gente aqui na manhã. Falou sobre Zacarias e Isabel, sobre a súplica e o pedido deles. E Deus atendeu o pedido de Zacarias e Isabel. E eles não acreditaram que Deus tinha atendido. Eles olharam a limitação humana. Então, se nós orarmos com fé e crermos, Deus pode mudar a história desses homens. Amém? Primeira coisa é isso. Devemos orar, porque a Bíblia fala que nós vamos ter uma vida tranquila e agradável. Tranquila e o quê? Pacífica. Versículo 3. Ainda falando da oração sobre esses homens. Isso é bom e agradável para Deus. Segunda coisa, nós precisamos orar por esses homens porque é agradável a Deus. Quando nós oramos por esses homens, isso agrada ao nosso Deus. Nosso Deus fica feliz quando nós oramos por esses homens. Por que que ele fica feliz? Já parou para pensar nisso? Por que que agrada o coração de Deus? Porque quando nós estamos orando por esses homens que nos oprimem, que nos fazem mal, que são ruins, Deus está vendo que nós estamos mais parecidos com Jesus do que com esses homens que não têm o Espírito Santo dentro deles. Eu queria chamar o nosso ministério de louvor. Nós vamos estar adorando mais uma vez. Queria pedir para você se colocar de pé. E nós vamos juntos estar exaltando ao nosso Senhor. Porque Ele é digno da nossa adoração, Ele é digno do nosso louvor. Se
sozinho, o Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Posso crer e descansar em Deus. Posso crer e descansar em Deus. Amém? Desejo que Deus tenha falado ao seu coração através desse texto. Eu desejo que o Espírito Santo de Deus complete a obra que precisa ser completada em você. Em nome de Jesus, vamos orar. Queria pedir que você estivesse orando comigo nessa noite. E você que ainda não teve um encontro com Cristo, você que por acaso está na sua casa e esse culto está chegando até você, aproveite essa oportunidade, aproveite essa noite para entregar a sua vida a Cristo, para entregar verdadeiramente a sua vida ao Senhor, para que você, quando partir dessa terra, assim como nós, possa estar junto ao Deus Criador de todas as coisas. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa noite. Entregamos a Ti, Deus, o nosso culto. Te agradecemos, Deus, pelos irmãos que aqui estão, Deus, para Te adorar, para ouvir a Tua palavra. Pedimos, Deus, que Tu complete, Deus, a obra em cada coração. Que Tu complete a obra no coração dos nossos irmãos que também estão em casa, Deus. E por acaso, se alguém que está participando desse culto conosco ainda não tomou uma decisão de entregar verdadeiramente o seu coração a Ti, que essa noite ele possa estar fazendo isso, que essa noite ele possa estar experimentando a salvação que só há no reconhecimento de Cristo Jesus. Só há salvação por intermédio de Cristo, só há salvação por intermédio da cruz, pelo sangue derramado, aquele que se fez cordeiro por cada um de nós, Deus. Faz, Senhor, com o Teu Espírito Santo a obra que precisa ser feita. Alcança os corações de cada um dos nossos que ainda não tem a Ti como o único e suficiente Salvador. Alcança o coração daqueles dessa cidade, Deus, que ainda não Te encontraram. Alcança o coração, Deus, dos nossos vizinhos, dos nossos amigos. Que o Teu Espírito Santo possa fazer a obra, Deus, que nós não podemos, mas que nós, como servos, possamos fazer a nossa parte nesse tempo. Que a graça salvadora de Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós e com todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, agora e para sempre. E o povo de Deus diz: amém. Graças a Deus, os irmãos estão dispensados, coração silenciosa. Nós estamos terminando o culto nessa noite. Foi um prazer ter você conosco, foi um prazer ter você que está em casa conosco. Na quarta-feira às 19h30 estaremos mais uma vez aqui fazendo o nosso culto de oração. Grande abraço e Deus abençoe a cada um.